Pessoal, sem sombra de dúvidas, né, esse governo é um verdadeiro perdulário. O negócio dele é só cobrar mais imposto, arrecadar mais e ferrar com o povo. O último anúncio do Haddad agora é cortar verbas, né, dos mais pobres e aumentar mais imposto em cima dos demais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Sabe, literalmente a questão econômica do Brasil está preocupante. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. O livro Segredos Milionários dos Leilões está disponível aqui para vocês. Só fazer o download, tá bom? Vem comigo. Haddad. Olha o que ele fala. Este ano, todas as Big Techs serão disciplinadas. Já não bastasse aí a gente está falando da questão da regulação das redes sociais, controlar tudo, mandar e tudo, igual essa turma da Left People aí gosta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que todas as Big Techs serão disciplinadas esse ano. Em entrevista à Record TV, ele foi questionado sobre o governo instituir algum tipo de tributação sobre serviços de streaming, né? Que é serviço de Netflix, esse tipo de serviço, YouTube, né? Se vai aumentar imposto e se vai ficar mais caro para você. Deu a entender que elas e as empresas de apostas, as bets, devem ser tributadas. O ministro, no entanto, não detalhou quais pontos vão ser regulados pela proposição e também não adiantou quando ela irá ao legislativo. Cara, tudo que depender desse governo para ele taxar mais, ele vai taxar mais. Tudo que depender desse governo para te sangrar mais, ele vai te sangrar mais. Eles estão preocupados com as regalias deles. Eles sabem que o tempo de vida útil deles está curto, então eles não vão ter muito tempo mais para sangrar todo mundo. O problema é que eles vão sangrar tanto que pode ser que dê uma hemorragia, sabe, sem possibilidade de retorno. Olha só, esse trecho dessa entrevista que aconteceu na CNN foi publicada pelo deputado Leandro. Olha só o que eles disseram aqui. Marcos, por favor. Não, perfeito o raciocínio. Eu acrescentaria o seguinte: nós estamos vendo a inflação subir, já por conta de quê? Principalmente por conta de uma desvalorização do dólar que vai batendo nos preços. Se isso permanecer por muito tempo, começa a criar inércia inflacionária, fica mais difícil reduzir a inflação, você vai precisar de mais juros, de mais aumento de juros pelo Banco Central, para uma dada redução de inflação. Vai ficando mais difícil você trazer a inflação para a meta sem causar danos fortes ao crescimento econômico. E no médio prazo, se você não fizer um conserto significativo nessa trajetória, que está se desenhando explosiva, o que nós vamos ter é inflação de 2 dígitos de forma permanente. Nós estaríamos caminhando para sepultar o plano real. É esse o grau de risco que nós estamos correndo. Não é pouca coisa, tá? E uma vez que você entra num regime de inflação de 2 dígitos persistente, o próximo passo é estagnação econômica, é risco de uma recessão forte e, no médio prazo, a gente mantendo a nossa trajetória de país de renda média com muitas pessoas pobres e sem conseguir tirar as pessoas da pobreza. É isso que está em jogo agora. É preciso entender que nós estamos frente a um sério risco fiscal daqui até o final do próximo governo. Pessoal, mas isso tem método, tá? O que é a minha visão? Eu acho que o plano do governo é literalmente acabar com o real, tá? Eles querem usar, sei lá, uma moeda chinesa, ou quer apostar nesse Drex aí que vai te controlar de toda forma. Então, eles estão literalmente fazendo tudo isso, fazendo o dólar estourar, para ter uma narrativa. Não, nós precisamos mudar o real. Vai acabar o real, agora vai ser o Drex. Não, agora vai ser uma outra moeda. Então, eles querem voltar naquele modelo em que cada vez que eles mudavam a moeda, eles iam lá e tomavam uma parte da grana da população. Sabe, cara, cada vez está mais preocupante, tá? Tá cada vez mais preocupante a situação econômica e fiscal do Brasil. Isso é inegável. Então, assim, eu tenho uma aposta, posso ser, vocês falam que eu sou um pouco alarmista, mas que o projeto deles é realmente destruir o real de uma vez por todas. Estão conseguindo muito bem, diga-se de passagem. Vamos falar do AB, né? O André Marsiglia é advogado também. E ele vem há muito tempo fazendo denúncias aí, né, sobre a atuação, inclusive, da própria OAB, fazendo denúncias sobre as ações que estão sendo tomadas contra o ex-presidente Bolsonaro. E aí, escreveu o seguinte: parece que, para a OAB, o advogado bom é o advogado quieto. Sempre me perguntaram,
Você foi o primeiro advogado dos inquéritos das fake news. Sempre se posiciona. A OAB auxilia pessoas combativas como você? Tá aí a resposta. Não. A OAB ferra todo mundo que é combativo. O tribunal da OAB proíbe advogados de conceder entrevistas com frequência. Daqui a pouco vão proibir de ter canal do YouTube, daqui a pouco vão proibir de se manifestar. Vamos falar do Alexandre de Moraes agora e da situação que se encontra o pedido do Bolsonaro para o afastamento do Alexandre de Moraes. No último editorial, eu mostrei para vocês uma fala do próprio Rui Costa, né, que é insano qualquer pessoa falar que o Alexandre de Moraes poderia ser vítima e julgador no mesmo processo. E aí o cara chegou a perguntar do 247 para ele, não, mas juristas disseram que não está errado. Ele falou, não, até na época do nazismo tinha jurista também. Jurista fala o que você quiser que ele fala, é só pagar. E tá errado não. A gente que é jurista tem os sérios, mas tem esses que se você pagar, eles falam que o Lula é maravilhoso, que não tem nada de errado, né? Um processo ter uma vítima e um juiz no mesmo processo ser da mesma pessoa, né? Podem falar qualquer coisa, mas não é o que a lei fala. O STF deverá manter a relatoria de Moraes em ação onde ele é vítima. Vai dar o quê? A nulidade do processo. A única coisa que vai acontecer é que lá na frente, depois de muito tempo, depois do estrago feito, descobre-se, né, que o processo é ilegal, num tribunal penal, isso aí vai ser revogado. É simples. O Supremo Tribunal Federal tende a rejeitar, na próxima sexta-feira, o pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes não seja relator de inquéritos que tenham o ex-presidente como alvo. Ocorre que o plenário da Suprema Corte tem recente entendimento julgado sobre o caso análogo e negou por unanimidade uma reivindicação impetrada pelo réu Aécio Lula Pereira, que acabou condenado por participação nos atos do 8 de janeiro. Então, assim, no caso do Aécio, é outra decisão que o Supremo Tribunal Federal falou que não há, né, ilegalidade nenhuma do Alexandre de Moraes, está julgando um processo. Ah, não, ele não é suspeito porque ele tem a liberdade dele, né, ele não tem raiva dos bolsonaristas. Mas no caso do processo que atinge o Bolsonaro aqui, é objetivo, pessoal. Ele é vítima, e o nome dele aparece 44 vezes. Né? Então, assim, mostra que o Supremo Tribunal Federal está dando uma bela de uma banana para o povo. Só isso. Vamos falar disso aqui, pessoal. Matéria da revista Oeste. Donald Trump escolhe Kash Patel, né, para chefiar o FBI. Então tem agora um novo diretor do FBI, uma figura, né, um braço direito do Donald Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesse sábado a escolha de Kash Patel, advogado, 44 anos, e seu aliado político para ser o novo diretor do FBI, né, da Federal Bureau of Investigation. Patel substituirá Christopher Wray, atual diretor da agência, que precisará deixar o cargo por renúncia ou demissão. Trump nomeou Wray em 2017, mas ele ainda teria 3 anos restantes em um mandato de 10 anos para cumprir. Né? E ele vai acabar saindo, né? Ou vai renunciar, ou vai ser demitido, e o Patel assume o lugar. O Patel, que é uma figura bem alinhada ao Donald Trump, né? Uma figura bem fiel ao Donald Trump e, sabe, tem uma série de linhas de investigação da FBI, uma série de linhas de investigação do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, né, que envolvem inclusive brasileiros. Por exemplo, teve o caso da investigação que envolvia o caso ali do Felipe Martins. Então, muita coisa também ainda vai estar em discussão sobre a atuação do FBI. Algo me diz que o Patel aqui ainda vai estar muito nos noticiários brasileiros, né? Matéria do G1, pessoal. Um assunto que a gente vem falando muito é a questão da imigração. E o brasileiro anda sendo deportado pra caramba, né? Cara, a crise brasileira já está entrando em questões, assim, escaladíssimas, como a própria Venezuela, né? Tem brasileiro demais pulando fora daqui, caçando melhores condições em outros países. Mais de 600 brasileiros são deportados do Reino Unido em voos secretos do governo, diz o jornal. Mais de 600 brasileiros, incluindo 109 crianças, foram deportados do Reino Unido em 3 voos secretos do governo.
entre agosto e setembro deste ano. A informação foi apurada e publicada pelo jornal britânico The Guardian. Segundo a publicação, o número recorde, o país nunca deportou tantas pessoas de uma mesma nacionalidade em voos desse tipo. Organizações que protegem os direitos de imigrantes latino-americanos no Reino Unido expressaram preocupação com a medida, especialmente com o alto número de crianças retiradas do país. O jornal menciona que todas as crianças retiradas do país faziam parte de unidades familiares. Muitas delas estavam matriculadas em escolas e passaram a maior parte ou toda parte da vida no Reino Unido. O governo britânico disse que as deportações foram voluntárias e incluíram pessoas que ultrapassaram o prazo de permanência nos seus vistos. Cara, o que se dá de impressão é que o brasileiro já não anda sendo muito mais bem-vindo, né, em outros países. O Brasil vem entrando aí, né, nessas questões polêmicas de apoio ao Irã, ataque a Israel. Então, hoje eu já vislumbro que o brasileiro já está começando a sentir, né, o amargo das falas absurdas que são proferidas pelo próprio governo. Então, eu acredito, a gente teve há pouco tempo agora também uma matéria que tratava também de brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos. Eu acredito que vai ter muito caso de brasileiros sendo enviado de volta. Pessoal, outro caso que chama a atenção, agora falando de geopolítica, matéria da Folha de São Paulo. Cara, a guerra, pelo visto, vai parar. Mas tem críticos quanto a isso, né? E o Donald Trump parece que está chegando, falou que ia resolver o problema da guerra e vai resolver. O Zelensky já enfiou o rabinho entre as pernas. Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, né? Muita gente não gosta que fala Vladimir, mas é o Volodymyr Zelensky, fala em ceder territórios a Moscou em troca de convite para aderir à OTAN. Isso é desespero. Eu vou ler a matéria para vocês, eu vou mostrar aqui, mas isso aí é desespero. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mencionou durante uma entrevista na última sexta-feira a possibilidade de renunciar temporariamente a territórios ocupados pela Rússia em troca de um convite para aderir à OTAN, a aliança militar ocidental que apoia Kiev no conflito. A proposta tenta garantir que alguma segurança futura ao país em uma negociação que não envolva territórios na disputa. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É o seguinte. Aqueles países que são grupos da OTAN, eles têm uma aliança mútua de defesa. Então, por exemplo, se a Ucrânia fosse líder da OTAN, membro da OTAN, líder não, membro da OTAN, e Rússia atacasse a Ucrânia, isso quer dizer que ele teria atacado todos os países membros da OTAN, e todos os países membros da OTAN iniciariam uma guerra contra a Rússia, ou seja, seria conjunta. Eles falam que o que acontece na Ucrânia é uma proxy war, que ele está sendo protegido, o Zelensky está sendo protegido pela Ucrânia, mas pela OTAN, mas a OTAN não pode usar armas diretas contra a Rússia. Tá? Então, por exemplo, se o Zelensky fosse da Ucrânia e a Rússia atacasse, poderia sair um míssil balístico intercontinental dos Estados Unidos e atingir a Rússia. Tá? Não pode. Tá? Não pode. Então, ninguém vai dar cara para começar uma guerra, um ataque, porque ela não é oficialmente da OTAN. O que o Zelensky falou? Não, eu topo perder 20%. Eu topo. Desde que agora vocês me coloquem dentro da OTAN. Porque se a Rússia... Eu não acredito que a Rússia não vai me atacar de novo. Ela vai me atacar de novo. Só que da próxima vez que ela me atacar, ela me atacando é como atacar todos de vocês. Então vocês são obrigados a me defender. A guerra da Rússia chama um tanto quanto atenção. E muita gente está falando que estão entregando o ouro na hora que está pior para o Putin. Como assim? O Putin, ele sequer reconhece a existência da Ucrânia. O Putin quer a Ucrânia inteira. Ele reconhece que a Ucrânia é um território russo. Né? E que a Ucrânia está na OTAN, os Estados Unidos ou outro país pode montar bases militares lá. Isso geraria muito conflito, né, na região contra a Rússia, ou seja, incerteza contra a Rússia. Há quem diga que a Rússia não errou. Quando a Ucrânia falou que ia entrar na OTAN, que poderia colocar bases nucleares lá, estava mexendo com a própria soberania da Rússia. Mas errou, porque ela enfrentou, né, a Ucrânia. Ok. O que é a negociação? O Trump está chegando. E não vai ser mais o Biden que está lhe dando uma madeira para a Ucrânia se defender.
A Rússia acreditou que em 6 meses, né? Em 6 meses, a guerra já tinha acabado e ele já tinha acabado com a Ucrânia. E não é assim. A Ucrânia está resistindo, já perdeu 600 militares, tá? A Rússia, a ponto que agora está aceitando ajuda. Olha que interessante. A Rússia reclama que a OTAN, a Ucrânia não pode ajudar, receber ajuda externa. Ah, não pode. Mas agora acabou de receber um monte de soldado norte-coreano para ajudar na Rússia. Então a Rússia fica nesse papinho de que, não, eu não aceito você ter ajuda, mas está tendo ajuda. O que acontece? Agora a Rússia está começando a ficar sem grana, a pressão está começando, mas os países, inclusive ocidentais, estão reclamando do preço do combustível, estão reclamando do preço de alimento, coisas que são comuns à guerra, né? Ou seja, a uma inflação. E querem acabar com isso logo. Então, o Donald Trump está pressionando o Zelensky, e o Zelensky, ao anunciar que vai entregar 20% do território, está se defendendo do Trump e do Putin. Está defendendo dos dois. Porque ele sabe que o Trump chegando, ele vai dar uma banana pro Zelensky. Ele sabe que o Zelensky tá ali, mas assim, tá pouco se lixando, né? Tipo assim, eu vou cuidar do meu, não vou ficar bancando aí vocês para ficar em guerra, não. Então o que acontece agora? Acontece que se o Zelensky topa, né, entregar 20% do território, em troca de entrar para a OTAN, ele ganha uma certa proteção. Mas não é uma proteção 100%. Né? Não é uma proteção 100%. Por outro lado, a Rússia pode querer mais território, mais parte do território. Só que vai dar uma amenizada na guerra, vai. E eu vislumbro que essa guerra não está favorável nem para o próprio Putin. Né? Vamos pegar uma matéria agora, ó, de como que é a economia, né? Bruno Perini, após um ano de governo Milei, começa a aparecer uma luz no fim do túnel. A inflação ainda é alta, mas os índices mensal atingiu o menor patamar em quase 3 anos. Enquanto lá na Argentina, aqui do lado, né, eu estou no Uruguai, eles estão resolvendo o problema, aí no Brasil estão aumentando o problema. E a gente logo pode bater na casa dos 12 dígitos de inflação. A inflação na Argentina registra menor índice em quase 3 anos. Além disso, a taxa de juros caiu de 40% para 35%. A taxa de juros chegou a quase 100%. Ou seja, eles estão fazendo o dever de casa, estão dando conta de resolver o problema, de certa forma, lá na Argentina. Né? Teve uma fala do Milei, né, que ele fala do Estado. Quem dera a gente tivesse um presidente assim. Escuta só. O Estado não genera nem riqueza nem trabalho. Quando o Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. O Estado ele não gera nem riqueza e nem trabalho. Quando o Estado gera alguma coisa, ele faz para os políticos e não para o povo. Quando o Estado genera trabalho, lo hace para sus amigos. Los únicos que generan riqueza y trabajo son los empresarios. Quando o Estado gera riqueza, ele gera, mas gera para os seus amigos. Né? Os únicos que realmente geram riqueza e trabalho são os empresários, que apostam seu capital para obter um benefício. Apostando su capital para obtener un beneficio. Y cuando consiguen beneficios es porque le están arreglando la vida a la gente. Quando consegue um benefício, ele está melhorando a vida das pessoas. Un empresario gana dinero, es un benefactor social porque le está arreglando los problemas a la gente. Y cuanto más dinero ganen, mejor, porque quiere decir que son verdaderamente benefactores sociales. Quando o empresário ele investe dinheiro, ele está resolvendo um problema da sociedade. E quanto mais ganha dinheiro, é melhor, porque ele mostra que está resolvendo mais fatores sociais, né? Problemas sociais. El Estado no genera ni riqueza. Então, assim, o que nós temos hoje? Nós temos a diferença, né, escancarada, 2 vitrines para o mundo. Aqui no Uruguai, toda hora está aparecendo um vídeo de algum uruguaio, de algum argentino, de algum paraguaio, comparando, né, o capitalismo da Argentina, os números que ele está apresentando, com o socialismo do Brasil. Os pífios números que o Brasil está apresentando. Aqui, quando você chega para pegar um Uber, para conversar com alguém, a primeira coisa que eles chegam conversando é: nossa, que situação que o Brasil está, hein? Nossa, vocês estão entrando no limbo, né? A gente já está sendo visto como Venezuela. Sabe aquela visão do brasileiro rico, o brasileiro que tem condições? Tá acabando, né? A gente está literalmente sendo visto agora como pessoas que estão num socialismo desregrado, né? Infelizmente, estamos acabando com o nosso país.
Bom, pessoal, obrigado, tá? Daqui a pouco a gente volta, amanhã, né? Amanhã a gente volta com mais um editorial com vocês. Que a nossa semana seja abençoada, que você durma bem. E amanhã a gente traz mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.